Bom, hoje vou abordar aqui com vocês o termo hierarquia de memória. O que é uma hierarquia, para que ela serve e por que ela está dividida em níveis. E vou explicar cada um dos itens presentes nesses níveis para que você possa ter um melhor entendimento do que é uma hierarquia de memória. Mas para isso, precisaremos ir lá para o computador. Ok, então vamos falar um pouco sobre hierarquia de memória. O que é uma hierarquia de memória? É uma classificação dos tipos de memórias computacionais existentes divididas em níveis, sendo do nível mais baixo para o nível mais alto, sendo que o nível mais baixo possui uma velocidade menor que a do nível mais alto. E também trabalhamos a questão do armazenamento, mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui em um ambiente virtual para que vocês tenham um melhor entendimento do que seria essa divisão das memórias e qual que é a função de cada uma delas, ok? Então, bora lá! Primeiramente falarei sobre o HD, que ele é um dispositivo de armazenamento em massa, conhecido também como disco rígido ou hard drive. O disco rígido ele contém um cabeçote de leitura e escrita e um disco que armazena as informações. Esse disco ele fica rotacionando enquanto esse cabeçote de leitura e escrita grava e lê as informações. Só que isso aqui acontece num processo muito rápido. Eu dei aqui alguns exemplos de velocidade de disco. Temos de 5.400 RPM, que seriam rotações por minuto, e 7.200 rotações por minuto. São os únicos existentes no mercado? Não, existem discos mais rápidos, mas o seu preço se torna mais elevado por isso também. Vamos dar um exemplo. Imagine que esse disco ele está rodando aqui a uma velocidade de 7.200 rotações por minuto. Se fosse a roda de um carro, isso poderia chegar a quase 1.200 km por hora. É muito rápido mesmo. Então, as informações que são lidas através desse cabeçote e a escrita acontece um processo muito rápido. Então, quando um usuário solicita a informação para o sistema operacional, por exemplo, ele manda um sinal e acontece um processo bem rápido aqui dentro desse conjunto. Eu vou explicar cada um deles para que você possa ter um melhor entendimento. Bom, eu tenho aqui um exemplo de como o dispositivo de armazenamento trabalha. Associem esse nome a dispositivo de armazenamento em massa, hard drive, disco rígido ou HD. Geralmente isso aqui cai em prova ou algum teste, alguma coisa assim. Então, isso aqui é o termo técnico e esse aqui é uma expressão mais do nosso cotidiano. Bom, temos aqui a representação do disco. Esse disco aqui, ó, certo? Bom, imagine que esse aqui é o disco e esse aqui é o cabeçote de leitura e escrita. Como que isso aqui acontece? Vamos imaginar que esse cabeçote se locomoveu a determinada região do disco rígido e ele vai gravar uma informação. Então, o que ele faz? Ele simplesmente magnetiza essa região e ela, para o sistema computacional, é definido como um valor positivo, no caso 1, porque aqui existe corrente elétrica. Mas vamos dizer que ele veio para cá e manteve essa região nula. Opa, perdão. Bom, vamos determinar que essa é uma região nula. Então aqui não existe pulso elétrico. Então ele é determinado como bit 0. Tá? Vamos entender isso aqui no nível mais baixo. O HD ele é formado por milhões de átomos de cobalto e que são pequenos ímãs. Então quando o cabeçote de leitura e escrita ele magnetiza uma região, todos esses ímãs tendem a ficar em uma mesma direção. Aqui temos um exemplo. Porém, quando todos ficam espalhados, essa região é determinada como bit 0. Tá? Vamos voltar lá para o ambiente virtual. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a memória precise de uma informação que está no HD. O que acontece? Ela vem até aqui buscar. Só que isso é enviado para ela através de pulso elétrico. Imagine que isso aqui é o pulso elétrico viajando através de uma interface, que seria um conjunto de cabo tecnológico que liga dispositivos externos à placa-mãe. Então esse pulso elétrico ele passa
através dos barramentos da placa até chegar na memória RAM. Ok, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a memória RAM e qual é o funcionamento, o que ela é responsável por fazer. A memória RAM, ela é do tipo DRAM. O que seria esse termo? Esse D significa dinâmica, porque ela é uma memória do tipo volátil. Ela, diferente do HD, ela precisa de energia elétrica para manter as informações. Quando há ausência da energia elétrica, qualquer informação que esteja aqui será perdida. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como ela armazena essas informações. Lembra o pulso elétrico que veio aqui do HD? Imagine que isso vem em forma de bits, 0 e 1. Eles passam através dessa interface até chegar na memória RAM. Ah, mas onde que eles ficam armazenados aí na memória RAM? Eles ficam armazenados nas células de memória. Eu vou precisar renderizar essa imagem aqui só para que vocês possam ter o melhor entendimento do que seria essas células de memória. Só um momento. Bom, isso aqui é só uma representação. Células de memória, elas são circuitos integrados. Basicamente, a gente vai ver algum modelo de registrador mais à frente e seria basicamente parecido. Okay? Imagine que aqueles bits 0 e 1 que veio lá da interface, eles vêm aqui para a memória RAM. Então eles ficam armazenados nessas células de memória. Cada célula é responsável por armazenar uma letra. E assim podemos formar conjunto de palavras e comandos. Tá? A gente vai entender isso mais à frente. Opa. Aí. Bom, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o disco rígido, ou melhor, a CPU agora. Ok, vamos falar um pouco sobre a CPU, ou Unidade Central de Processamento. Eu vou explicar para vocês o que é a memória cache. Só que para isso eu vou precisar mostrar para vocês o funcionamento de um processador para que vocês possam ter um melhor entendimento da memória cache. Depois eu vou abordar todos esses conceitos juntos para que vocês tenham uma melhor compreensão de como que esse sistema trabalha em conjunto. Ok, temos aqui a unidade de controle. A unidade de controle dentro do processador, ela é responsável por gerenciar e solicitar todos os comandos que acontecem ali dentro. Então, ela que solicita o comando, certo? Ela que controla. Temos a ULA, a unidade lógica aritmética. O que ela é responsável por fazer? Ela realiza cálculos aritméticos o tempo todo. E ela busca as informações e realiza os cálculos para que o usuário possa receber algum resultado solicitado no sistema operacional, por exemplo. E a ULA trabalha sob o comando da UC, que seria a unidade de controle. Temos aqui os registradores, que eu vou abordar mais no fim do vídeo. E temos aqui a memória cache, que está dividida em L1 e L2. Tá? Essas memórias cache, elas são do tipo SRAM. Diferente da memória RAM, ela é do tipo estática, por isso é representado pelo S, no termo em inglês, static. Então, o que acontece? Ela não precisa de energia elétrica para estar mantendo essas informações. Ela é diferente da RAM. Ah, mas como que eu posso explicar a vocês o funcionamento de uma memória cache? Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que a memória cache é uma lanchonete. E toda hora chega um cliente nessa lanchonete para fazer um pedido. Ah, tá, mas o que ele pediu? Ele pediu um suco de laranja e um sanduíche, por exemplo. Aí vem o próximo, pede outro suco de laranja. E o próximo cliente, outro suco. E assim por diante. Então, o que acontece? Ela basicamente trabalha em um sistema de adivinhação. Então, quando chega um próximo pedido, ele já tenta adivinhar. Ah, você quer um suco de laranja. Se o procedimento solicitado por esses dois aqui for o suco de laranja, então vamos considerar que isso seria um cache hit, porque a memória cache ela conseguiu acertar esse pedido, pois ele já foi preparado antes, então já se economizou tempo para essa informação.
E caso aconteça o contrário disso, que o pedido está errado, então é considerado cache miss, porque ele errou a informação. Bom, vamos considerar que o pedido está errado. Então, isso resulta em perda de desempenho aqui no computador, ok? Tá, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre registradores. O que ele é e o que ele faz. Depois eu vou abordar todos esses conceitos juntos e vocês vão conseguir entender melhor cada memória dessa e por que ela trabalha dessa forma, ok? Tá, para falar sobre os registradores eu vou precisar de um outro modelo aqui. Vocês lembram da ULA? Deixa eu renderizar novamente aqui. A unidade lógica aritmética, quando ela realiza os cálculos, ela precisa mandar esses cálculos para algum lugar. Para onde que ela manda esses cálculos? Aqui, ó, para os registradores, certo? Tá, só que esses cálculos, eles vêm em bits, 0 e 1. E eles ficam armazenados na entrada dos registradores. Isso aqui é um modelo de registrador flip-flop do tipo D. E ele armazena esses bits. Tá, vamos entender melhor como que isso funciona. Depois que esses dados são processados lá na ULA, eles vêm aqui para os registradores e ficam aqui na entrada. Esses dados depois são movidos para dentro dos registradores e eles ficam no aguardo do sinal do clock. O que é o sinal do clock? São pulsos elétricos. Vamos imaginar que o 0 não tem pulso elétrico e o 1 tem. Ok. Ah tá, então lá no clock ativou o pulso elétrico. O que acontece? Ele passa corrente elétrica por esses circuitos integrados. Então, quando há pulso elétrico aqui, essas informações caminham para a saída dos registradores. E elas ficam no aguardo até que o processador solicite essa informação. Ok? Essas informações que são processadas aqui no disco rígido a todo tempo, elas precisam ser armazenadas em algum lugar. Então, primeiramente, elas passam na memória cache, vão para a memória RAM, onde elas ficam armazenadas, e também são gravadas aqui no HD, ok? Bom, a gente já teve um entendimento um pouco sobre cada parte cada parte da memória do computador, e agora eu vou tentar abordar elas em conjunto. Tá, vamos imaginar o seguinte, que lá na gerência, no caso, o usuário lá em cima, lá no sistema operacional, ele solicitou uma informação. Ah tá, eu quero um suco de laranja. Então o que acontece? Os funcionários aqui embaixo vão trabalhar. Primeiro a unidade de controle vai passar o pedido lá para a ULA vai calcular, ele vai lá na memória cache ver se tem a informação pronta lá, tá? Vou precisar renderizar de novo aqui. Só um minutinho. Bom, veio o pedido, passou na unidade de controle, depois vem para a ULA e a ULA pergunta aqui, ó, na lanchonete se tem o suco de laranja. Tá. Se tem um suco de laranja, acontece o cache hit. Acertou na informação. Se não tem, o que acontece? Ah, eu preciso do suco de laranja. O chefe está pedindo lá em cima. Então, ele vem aqui na memória RAM buscar esse pedido. Ah, tá, mas aqui na memória RAM não tem também. Então, onde que ele vai? Aqui no disco rígido. Ok? Tá. Então, o que acontece? Ó, pediu laranja. Beleza. Vamos mover essa informação lá pro processador, ou melhor, lá na memória cache, tá? Vamos imaginar que essa informação ela viajou através dos barramentos até chegar aqui na memória cache e ele vai ficar armazenado ali. Bom, o que a memória cache vai fazer agora? Ela vai tirar uma cópia desse pedido. Aqui, ó, memória cache. Ela vai criar uma cópia dessa informação antes de mandar para a ULA para ser processada. E depois que essa informação é processada aqui, simplesmente ela devolve essa informação. Opa! Devolve.
Calma aí que o PC é meio lento aqui, mas uma hora ele vai. Bom, aí devolveu a informação. Ele criou uma cópia aqui na memória cache para um próximo pedido, entendeu? Quando a informação é solicitada lá em cima, essa informação já vai estar aqui. Se for o mesmo pedido, acontece o cache hit. Caso a informação seja diferente, acontece o cache miss. Ok? Bom, agora eu vou... Tá. Mas agora vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu sou o usuário e eu vou pedir uma informação lá para as memórias agora. Eu vou colocar elas para trabalhar. Bom, eu estou precisando da palavra console. Tá, e vamos imaginar que a informação que está aqui na memória cache é laranja. O que acontece? Não tem a palavra console aqui. A gente vai precisar buscar isso lá na memória RAM. Então vem através dos barramentos e pergunta aqui na memória RAM. Tem essa informação aqui? Não tem. Então onde que vai buscar? Essas informações são buscadas aqui no HD. Tá. Então veio até aqui, buscou a informação. Ela passa através da interface e vem para cá, certo? E esses bits 1 e 0, eles formam as palavras, que é assim, compostas de letras, que formam os comandos. Como esse aqui utilizado em programação, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de código em C#. E ele é responsável por criar programas, como esse aqui, como o Visual Studio. Um programa como esse é formado por essa sequência de comandos aqui, ó. Tá, então solicitei a informação lá para o processador. Ele pediu, foi lá na memória RAM, consultou, trouxe aqui para a memória cache, criou uma cópia e devolveu para a memória RAM. Isso aconteceu muito rápido, ok? Para a gente ter uma melhor compreensão da velocidade de funcionamento, vamos executar esse exemplo aqui, ó. Só um minutinho. Ok. Aqui, ó, eu busquei a palavra console. Então, isso aqui é um comando. O computador interpreta esses comandos. E esses comandos se comunicam com os bits 1 e 0 que está lá no HD, na memória RAM e no processador. Isso é linguagem de baixo nível. Tá, então você consegue rodar um programa aí no seu computador justamente por causa desses comandos aqui de programação, entendeu? E assim geram os programas e você consegue trabalhar aí com uma interface gráfica bonitinha para facilitar o seu trabalho, tá? Bom, eu esqueci de falar para vocês como que funciona lá dentro do HD, aqueles pequenos ímãs, certo? Lá dentro se criam essas regiões chamadas de vórtex, ou melhor, ele tem um nome específico, só que é chamado de scarmions, essas regiões magnetizadas aqui, ó. Então isso aqui é considerado um bit 1, ok? Bom, gostaria de encerrar esse vídeo fazendo alguns agradecimentos. Eu queria agradecer ao André pela intro do vídeo, pela pesquisa sobre dispositivos de armazenamento em massa, ao Alisson pela pesquisa e elaboração sobre memórias e ao Carlos pela elaboração sobre memórias cache. Gostaria de agradecer a você por ter assistido o vídeo até agora e espero que você tenha uma melhor compreensão agora sobre o que é uma hierarquia de memória e como ela funciona, ok? Muito obrigado a atenção de todos, é isso aí, valeu!